A gente vai conversar hoje com a Mari, psicóloga, que está aqui com a gente nessa temporada, em todos os episódios, sobre inteligência emocional. Já faz tempo que inteligência emocional é um tema bastante relevante, que em vários momentos da vida ter inteligência emocional muitas vezes pode ser mais importante do que outras inteligências. É claro que a combinação de todas elas ajuda muito, mas especialmente na fase do climatério, que é uma fase que a gente começa a entrar, né, já no fim da fase fértil, e tantas demandas, surtos, a gente tem muitos desafios depois dos 40 anos. Então a Mari vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre inteligência emocional. Tá. Que é a melhor pessoa do mundo pra falar sobre isso, né, Mari? Porque, gente, ela sabe tudo. Nossa, coitada de mim. Isso, assim, a gente vai ser mais um bate-papo mesmo, sim, né? Pra gente falar de você passando por essa fase com a gente, mas sendo profissional também, né? Então, outra coisa, gente, a Andresa tá aqui com a gente, que estamos na mesma fase também. E eu acho que a Andresa é uma pessoa também que teve... Eu acho que vamos dizer que ela passou por várias fases. Um que ela grande teve exemplo de inteligência exato. Emocional, né? Agora, quem não assistiu, assiste o post dela, o episódio dela, que foi sensacional. Um exemplo vivo do que é inteligência emocional, né? Agora eu quero, Mari, que você me fala o que você acha que são os pilares aí da inteligência emocional pra gente que tá aí nessa fase de 40 a mais, com toda essa rotina, né, com filhos, com pais envelhecendo. O que você acha que seriam os pilares, né, para nos guiar aí nessa caminhada? Bom, primeiro vamos definir um pouquinho, né, o que é inteligência emocional? É a nossa capacidade de autogestão. Né, de gestão emocional, da gente se conhecer, da gente também conhecer o outro. Pouco se fala e muito se fala e pouco se fala da capacidade que a gente tem de compreender a dor do outro, que é a empatia. Isso também inclui na inteligência emocional. Nossa capacidade de identificar nossas emoções, de nomeá-las, de poder flexibilizar os nossos pensamentos, identificar os nossos pensamentos e as nossas ações, os nossos comportamentos. Quando a gente alinha isso, a gente tem respostas sobre a vida mais adaptada, com comportamentos mais funcionais. Só vou voltar um pouquinho numa coisa que eu gosto muito de falar, que é o nosso modo de funcionamento humano. Como que a gente funciona, isso a terapia cognitiva traz pra gente junto com a neurociência, né? Não é uma situação que determina o que a gente sente, ou pensa, ou age, mas é a forma como a gente lida com ela, os nossos significados, como a gente interpreta aquela situação, aqueles significados que a gente dá àquela situação real, que vai determinar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo. Então a gente pode saber, acho que nós 4 temos exemplos aqui inúmeros para falar de situações que aconteceram, que a gente lidou, interpretou de uma forma super funcional, e de situações que a gente interpretou de uma forma bem disfuncional, ativando uma emoção raiva ou ativando uma emoção ansiedade num grau que fez a gente fazer cagada, né? Merda, né? Quem é que não tem aqui para contar? Quem nunca? Pode ser com o filho, pode ser com o marido, pode ser com o periquito, pode ser com o papagaio, pode ser com qualquer pessoa. Nós não somos seres funcionais o tempo todo, né? Esse ser não existe. Nós somos um ser que está sentindo o ambiente, está vivendo com o ambiente e está se correlacionando com ele. E na mulher, quanto no homem, existe também os hormônios. Então imagina que no climatério que a gente está, esses hormônios estão em oscilação, né? A Elke, no episódio da Elke, assistam, que foi uma aula sobre isso, está em oscilação e a gente tem as influências sobre esses hormônios. Então, os pilares da inteligência emocional são esses, né? A nossa capacidade de autoconhecimento, de entender se eu passei do meu 0 ao 100 em quanto tempo emocional, para eu poder fazer minha autorregulagem. A autorregulação faz parte da inteligência emocional. Né? O que é a autorregulação? É a nossa capacidade de se autoacalmar, da gente fazer os nossos ajustes internos.
Mas voltando aqui, eu falo muito, né? Voltando aqui, então a gente tem uma situação específica, que a gente interpreta essa situação, a gente sente ela, e isso vai desencadear as nossas emoções e nosso comportamento. Essa é a nossa base de funcionamento. Que nós podemos, todo o tempo, estar revendo a forma como eu lido com a realidade. Eu revejo a forma dos meus significados, dos meus das minhas crenças, dos meus esquemas, que eu estou lidando com aquela ansiedade, com aquela situação que vai me desencadear emoções funcionais ou emoções disfuncionais. Então, a inteligência emocional é nosso aprendizado nisso. O quanto que a gente aprende a lidar com a vida, lidar com as situações da vida de uma maneira muito mais funcional e adaptada, trazendo um resultado que a gente quer, né? Resumindo, é isso. Tá, então já tem uma pergunta de leiga total, hein? É assim, imagino que tenham pessoas que já sejam naturalmente mais inteligentes, emocionalmente falando. Tudo é aprendido. Então, tem pessoas que aprenderam isso. E às vezes até num nível inconsciente, imagino. Ela responde bem em situações de mais estresse. Adaptada, sim. Porque é natural para ela, aquilo aconteceu mais fácil. Tem gente que talvez consiga atingir esse grau de inteligência emocional, de responder bem em situações de estresse, de se autorregular, após um treinamento, né? Talvez uma psicoterapia. Exato, imagino que seja isso, um treinamento, né? Aprender a se conhecer e aprender a reconhecer as situações, né? Que causam determinados pensamentos, ações, né? Como você falou. Uma pessoa que é mais estourada, essa pessoa, então, eu já posso dizer que ela não tem essa inteligência emocional? Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela tem uma reatividade diferente frente às coisas. A raiva, então, como uma pessoa estourada, no estímulo, na resposta, foi papá. A nossa inteligência está eu tenho um estímulo, eu vou dar um tempo para mim. Por quê? Porque se eu respondo na hora que eu tô sentindo a raiva, eu vou ter uma resposta do meu instinto de sobrevivência, visceral, um sequestro meu de amígdala, que é uma resposta instintiva. É a criança pequena. A criança pequena. A raiva, ela tá muito ligada ao nosso instinto de sobrevivência. Então, se eu tenho uma resposta reativa de ouvir minha raiva a qualquer situação, eu não tô tendo uma inteligência emocional. Por quê? Porque a hora que eu respondo a uma situação com raiva, qual é a consequência? Na maioria das vezes. Pode errado. É um conflito. Deixar outra pessoa chateada. Vai ter o conflito, vai ter a briga, eu não vou atingir. Então, assim, eu já vou ter um insucesso ali se eu for responder conforme a minha raiva. Mas se acontece um evento e eu dou gente, sabe quantos minutos? 20 minutos a gente espera. Isso é neurociência, tá? Tá, isso é legal. Sim, 20 minutos a gente consegue esperar. Na hora que eu vejo que aquele vulcão aconteceu, que eu já quero explodir. E no climatério, isso... olha, tô falando mentira? Porque parece que a gente fica um pouco mais com raiva. Mas você sabe que é legal? Mas sabe o que é legal? Eu sinto, você tá falando assim, no climatério, né? Na fase que chega lá mesmo, que a gente começa a sentir os sintomas. Mas eu acredito que depois que eu fui ficando mais velha, eu consigo falar assim, posso te responder depois? Isso. É maturidade. E é maturidade. Só que você tá vendo como que é, pelo que a Mari tá falando agora. A gente tá mais madura. Então eu já falo assim, posso te responder depois? Só que daí o climatério chega. E daí... Aí eu preciso de... Aí é um novo... Exato. Então, só pra fechar aqui... Então, assim, se a gente espera 20 minutos... Gente, é 20 minutos contado no relógio. Dá uma acalmada e você consegue ter uma resposta um pouquinho mais funcional e adaptativa àquela situação. Eu faço uma aposta com vocês, a gente se encontra daqui 2 semanas. Se vocês fizerem isso, é incrível. Isso chama autorregulação. Mas o que eu faço nesses 20 minutos, Mari? Bom, o que eu faço? Eu vou beber água. Eu saio, vou tomar uma... Gente, eu tomo água. A água, pra mim, é um excelente autorregulador. Será que uma criança vai entender, amor, 20 minutos pra Não, eu tô pensando na adolescente que assim, no WhatsApp. Mãe. Pix, mãe.
Por que elas fazem mãe? Não dá 20 minutos pra eles. Porque é a mãe- muito tempo. É muito tempo. Pra gente já não é. Mas pra gente se regular, se autorregular numa situação dessa, tem o outro do outro lado demandando a resposta. É difícil. Ou se é difícil. Ou Não se dá é tempo difícil. não dá tempo de Não, regular, e se amiga, é ali não vai rolar. e se tá ali na hora que tá acontecendo, isso é na hora na hora que tá acontecendo ali, mas a gente ter essa consciência é o fundamental pra gente se ajudar, porque às vezes eu posso até falar pro meu filho, me dá um tempinho, porque se a mamãe responder agora, eu quebro seu Mas seu você sabe, nariz. a gente falando nisso, eu lembro que eu já tenho às vezes essa atitude, eu acho. Que bom, que bom. Então, Mas é verdade, a pressão de adolescente em cima da mãe, 40 anos, climatério, não é fácil, Não, né? não, A Andresa pode não, falar também não. bem como que... Eu acho que por mais que a maturidade traga isso pra gente, da gente ter o discernimento de qual momento responder, não responder, existem outros desafios, que são esses terceiros, de alguém te interrompendo, da rotina do dia a dia. Então, você ter essa sabedoria de qual o melhor momento de eu respirar, porque às vezes esses 20 minutos, Mari, a gente não tem naquele momento, a gente tem que resolver, isso que é o Não, problema, e tem que fazer um né? banco de minutos, porque assim, ó, banco de filho pediu, você tá dando os 20 dele, já foi 5. Aí você se trancou no banheiro, outro bateu, ele não tem nada a ver com o primeiro problema. Aí Mas daí você já- já somou ali. Aí você saiu do banheiro, vem alguém e tem uma outra demanda. Exato. Daí tá acumulando, você já perdeu o conta, é 48 e assim, minutos. né? Exato, e assim, ó, e como isso é real, né? Como é real. E é pra cima da mãe, E né? como Porque é tem um real? pai, porque às vezes eu falo assim, viu, você tem um papai também. Exato, E como né? é real e como esse papo é importante, justamente para quê? Falar, gente, se eu for ser reativo a todas essas demandas, eu vou viver brigando. Brigando. E que também é uma escolha, tá? Existem pessoas que tá ok, elas não querem nenhum tipo de ajuda. elas querem brigar. Querem No viver conflito, nisso e tá gritando. tudo certo, porque tem gente que foi o modo que aprendeu. Ela não quer uma nova, aprender um novo modo de funcionar. E eu acho que isso é uma coisa importante isso que é uma coisa importante, assim, o quanto que eu, nesse momento meu de vida, eu escolho aprender coisas novas. Eu escolho a me reinventar. Eu escolho a levar a vida de um outro jeito. Por quê? Porque muitos papéis já foram concluídos, outros não, né? Demandas novas vêm. Igual eu tô no momento com 47 para 48. Minha filha saiu de casa o ano passado para a faculdade. Tô com meu pai, requer muitos cuidados, vivendo um momento bem delicado da vidinha dele, onde eu preciso cuidar, né, mais da minha família de origem, que é o momento aí o climatério nisso tudo, né? Então, assim, o quanto que você tá comprometida a falar, não, eu vou levar isso de um melhor jeito. Eu vou realmente aprender, talvez eu vou para terapia, eu vou para uma yoga, eu vou aprender essa tal de inteligência emocional, eu vou aprender então a me autorregular, porque eu mereço viver o melhor da vida, porque já é punk. Já é. Então assim, qual que é então a mãe que eu quero ser com eu tenho meus 40, mas eu tenho meus de 4 anos, eu tenho os meus gêmeos, eu tenho meus filhos pequenos, adolescentes, mas quem é a mãe que eu quero ser? E é difícil, né? Porque várias coisas que a gente... É sempre uma cobrança de lá ou de cá, se não são os próprios filhos cobrando a gente. É toda uma sociedade. Dá tela, não dá tela. Não sei o quê. Daí você vai dar presente fora. Compra tudo que quer. Não compra, ensina. Chega um ponto que você faz assim, né, gente? Cara, eu faço tudo errado. Não, você sabe o que você fala? Eu tô cansada. É a minha fala. Tipo, às vezes as pessoas me perguntam, você tá cansada? Eu falo assim, gente, mas não é só hoje que eu tô cansada. E não é um cansaço necessariamente, tipo, dormir mal. Não é, dormir a minha noite toda, mas às vezes você tá cansada de demandas, ou você tá cansada de exercer a inteligência emocional, que você tá sempre, tipo, se regulando. E engraçado que você falou da raiva, né? A gente falou mais da raiva aqui, mas eu acho que a inteligência emocional também é para de repente você responder no choro, né? Na dor, excitação, de alegria, de empolgação. Você fica muito assim, né? Muito, né? Muitas vezes acho que até nem insônia, né? De não dormir, porque é tanta coisa na sua cabeça Aí vai que você não consegue acumulando. relaxar.
Exatamente, exatamente. Eu acho que a insônia também a gente falou também no episódio da Elke, que é uma questão também que começa na nossa fase. A mulher tem insônia e diz que tem que cuidar desse sono. Eu não sei como é feito isso. O olho abre tal hora. Como que fala? A higiene do sono. Então, ó, 20 minutos antes de você dormir, você tem um monte de filho em casa gritando. Você vai fazer a higiene do sono. Então, você vai pegar um chá, você vai tomar um banho quente, tá? Daí você vai pegar um chá. Isso pra nossa... Assim, eu acho Mas às vezes... que tem muita coisa muito bacana. Amiga, não tem como fazer, amiga. É impossível. Que você... exatamente. Como que você encaixa aquilo pra sua vida? A gente tem que tentar coisas mais fáceis. Por exemplo, pra mim isso daí não funcionaria. Porque, você tem que pegar um compiladão, porque de repente eu consigo fazer o chá 20 minutos antes de dormir, mas você consegue fazer meditação quando você acorda. Exato. Você consegue ler um livro, sei lá que horas, e a outra faz a yoga. E tentar adaptar cada um, né? Porque não tem a receita. Não tem uma receita. Tem a minha escolha em eu me melhorar. Isso tem. Agora, como vai ser isso é muito individual. Até porque vai ter pessoas que vão precisar realmente de um remédio para dormir de verdade. Eu acho que não muitas, vai dormir com um chazinho. Né? Vão precisar pessoas que vão precisar regular esse sono. Amiga, eu fiz o chazinho pra mim foi brincadeira. Tem gente que fala que funciona. Eu não consigo. Tem, não né? tenho tempo pra Tem fazer. uns chás que tem, mas assim, acho que nem é a questão. A questão é muito assim, é uma fase de ressignificação. Exato. É uma fase de mudança de ciclo de vida. Você muda completamente, você muda o teu corpo. Teu corpo não é mais o mesmo. O seu cabelo não é mais o mesmo. É umas coisas sua que tiram pele, sono também, a sua às mão vezes. não é igual. Teve algum podcast que eu falei, tirei a foto do meu pescoço, mandei meu dermato, falei, precisamos resolver esse pescoço. A gente só olha no nosso pescoço. Falei, preciso resolver o meu pescoço. Eu falei, por que eu falei assim? Aí eu falei, nossa, o próximo eu vou cuidar do meu pescoço. Mas isso é ser mulher. E tem um ponto importante que você trouxe muito no seu podcast, gente, assiste o podcast dela, que é o ponto de você estar vivendo uma situação e você olhar com gratidão para aquilo, né? Você falou, eu olho e falo, olha a minha família. E a gente precisa ter esse momento da vida, nossa, e isso faz parte da inteligência emocional. Isso faz parte de uma pessoa com inteligência emocional. Em ela ter a capacidade de ressignificar uma situação dolorosa e extrair o que ela tem de bom para o teu crescimento e você ainda conseguir olhar tudo aquilo que existe de bom. Porque se a gente a nossa mente, ela é terrível, tá? Ela tem uma capacidade incrível de fazer um recorte de uma situação, um recorte daquela situação, recortar ela de forma negativa, amplificar o negativo e generalizar o negativo. Nossa. Ô, Mar, você tá falando geral, amiga? Ou tem pessoas que são mais assim? Nós temos esse erro, esse pensamento cognitivo, né? Então, nós temos vários tipos de pensamentos cognitivos. Esse é um deles que chama descontar o positivo, maximizar o negativo e super generalizar. Então, a gente falou de 3 pensamentos cognitivos. Então, a pessoa faz um recorte, isso é a mente, como a mente funciona, isso é humano. Tem gente que tem mais, tem menos, importa que a gente saiba que o nosso cérebro faz isso. Ele pega, recorta, maximiza e super generaliza. Então, se eu não tenho os antídotos, que é aqueles outros pensamentos que vão falar, não, olha só, existe tudo isso aqui que você não está valorizando, tem tudo isso aqui que você não está valorizando, a gente fica com foco somente no negativo. E com a alteração dos nossos hormônios, que o hormônio é vida, faz parte da nossa vida, né? O combustível nosso. Essas coisas podem intensificar, esse estilo mental pode intensificar, né? Pro negativo, às vezes, né? Pode ter uma depressão. Tem alguma coisa além da psicologia, né? De fazer um acompanhamento com psicólogo que pode ajudar? Você vê algum livro de autoajuda ou alguma leitura ou algum exercício? Que eu amo demais, que eu acho que todos os pais deveriam assistir, todo mundo deveria assistir, que é do Martin Seligman, que chama Aprenda a Ser Otimista. É livro? É um documentário? É um livro. Que não tem documentário. Você falou assistir. Ele tem, sabe o... Ah lá, né, avô, né? Sabe o... Como que chama aquele... Gente, aquele famoso que começou o podcast lá. São vários, que é americano.
Meu Deus, que horror. Tá, depois a gente escreve na tela. Ele tem vários desses. O Xaxá, ele acha e escreve. Ele tem vários videozinhos, tem no YouTube, se chama Martin Seligman, ele é da psicologia positiva. Como ele chama? Martin Seligman. Tá. O Martin Seligman da psicologia positiva, a psicologia positiva traz para nós muito das nossas forças pessoais, da inteligência emocional. Né? E o Daniel Goleman também, que é o pai da inteligência emocional. E no Aprenda a Ser Otimista tem um capítulo para pais, para ensinar os filhos a criar nos filhos uma mente otimista. E aí a gente usa pra gente. Isso é muito bom. Não, a gente pode usar pra gente também. Hoje em dia, É sensacional. Gente, deixa eu contar também. Essa geração Sabe, não é otimista, é pessimista, não tem paciência nenhuma. Agora, sabe o que eu queria te fazer uma pergunta agora até pessoal? Até que ponto essa inteligência emocional ela é positiva? Porque às vezes você tem uma inteligência emocional muito grande Que vai pro tóxico. que vai pro tóxico. Tá, vou te explicar. Era como? Não entendi. Não, porque Eu vou te você explicar é o muito. seguinte, Vou te não, explicar. Tá tudo bem, eu sou Ah, você muito fica engolindo. otimista. Tá. Você vai engolindo, Entendi. vai engolindo. Entendi. Até quando isso não é Que prejudicial. pergunta sensacional. Eu gosto muito de usar alguns conceitos, sabe? Então, o próprio Martin Seligman, ele divide pessimista, ele explica o pessimista, otimista realista e otimista sonhador. Então, o pessimista é aquela pessoa que ela pensa que tudo vai dar errado, mesmo com indícios que pode dar certo. Ela desconsidera que pode dar certo, ela acredita que vai dar errado. A otimista sonhadora, ela acredita que tudo vai dar certo, mas ela não considera que pode dar errado. Ela não se prepara, ela nega. Tá bom. Então ela acredita que vai dar tudo certo, só que ela não está se preparando para dar errado. Isso não é saudável. O otimista realista, que é o funcional, ele acredita que dá certo, mas ele considera que pode dar errado e ele já cria resoluções para esse errado e já estratégias para sobreviver a isso. Caramba. Então, este é Ela o já tá otimista diagnosticando. realista, que ele é um funcional, porque ele não vive na ilusão. Entendi. Porque você viver numa ilusão é muito ruim. Exato. Você não vive com o pezinho na realidade e porque você se desconecta até daquilo que você tem que fazer. Ai, não, gente, numa hora, olha... Você descola da realidade. Exato, né? Então, assim, não dá isso, não é funcional. Tipo, ai, não, daqui a pouco tudo se ajeita. Se eu não fizer nada, não vai se ajeitar. Exatamente. Respondi, né? Respondeu super. Agora, nesse momento nosso, então assim, esse papo nosso aqui, quantas mulheres que precisam às vezes dividir suas angústias no climatério que não tem? Porque realmente, gente, muda muito. Em janeiro, eu tava tão assim, eu liguei pra ginecologista que uma amiga minha me indicou e fui fazer o cadastro, a secretária falou assim... Ah, mas a doutora só tem pra maio. Eu falei, misericórdia, gente. Maio, isso era em janeiro. Eu falei, meu Deus. Ela falou assim, você é casada? Eu falei, se ela me atender só em maio, eu não vou... Não serei mais. Não, Ela eu perguntou preciso... se você era casada? Não, fazendo cadastro. Ah, tá. Né? Daí eu falei assim, mas se ela for me atender só em maio, eu acho que não. Talvez não vai. Talvez eu não chegue. Falei, eu pensei, porque realmente existe, né? Uma coisa que parece que vem de dentro, então você precisa ter muita consciência. É mais forte que a gente, de orgânico, saber assim. que é isso, até pra você falar, gente, eu tô sobre as influências, eu preciso maneirar. E você acha que o marido entende isso? Ou eles começam a estranhar? Ele quer entender, eu acho que ele quer entender, mas Eu ele acho não que consegue. depende do marido. Agora, você falou uma coisa muito que é boa, né? Muito que é boa, é ótimo, muito boa, que é o quanto que a gente precisa, às vezes, que esse marido, às vezes, até vá junto na ginecologista. Né? Dependendo da situação da mulher. Até pra ela entender. Esse é o mundo ideal, né? Então, Não, agora, ele não vai na reunião dependendo, da escola. Ele vai na reunião da Por isso escola que eu do falei, filho, mas dependendo verdade. do marido, não vai entender nem desenhando. Não, vamos falar a verdade. A gente não tava entendendo até outro dia. Isso é Como é que a gente verdade. vai querer que eles entendam se eles nem sentem? Isso Porque é é sobre verdade. sentir. É difícil entender mesmo. Exato. É um negócio que, né, tipo... Pra eles não é uma coisa tangível, né? Não é com eles. gente, mas assim, eles acabam- Eles sentem
Mas assim, não é neles, né? Mas a gente dá uma descontada. né? Quem não desconta? Sim, mas eu acho que, igual você falou, se demorar pra me atender... ajuda, porque é difícil, não vai depender deles, depende da gente, né? Eles não vão saber o momento de você procurar ajuda. Você tem que ter esse discernimento, eu acho, de falar, eu preciso de uma ajuda. Eu acho isso. E acho uma coisa importantíssima também de dizer, que é o quê? O casamento no climatério, não vamos botar tudo na conta do climatério em si, né? Porque tem gente que casou muito cedo, teve filho muito cedo e entrou numa fase de mudança de vida antes do climatério, né? Mas tem muita gente também que tá casando, que tá tendo com filho 40 agora, anos, exato. tarde, Então, né? eu acho que o ponto é muito isso, assim, a virada de ciclo. O casamento também precisa ser revisto. Essa relação também vai precisar ser olhada, né? Em como que você tá nesse casamento, quanto que você quer, quanto que vocês querem evoluir enquanto parceiros. Porque um casamento ele não é pronto. Sim. Ele é construído diariamente. Aliás, podemos até fazer um outro aqui, né? Sobre relacionamento, porque é uma construção. Então, ter este marido que vai te apoiar... Se você vai precisar ter um canal de comunicação com ele aberto, porque se você não construir esse canal de comunicação com ele aberto, vocês não vão conseguir nem se comunicar nessa fase. O trabalho é um pouco antes até, né? Porque você não vai ter o telhado, eu brinco, né? Telhado se arruma em dia de sol. É verdade. Não é em dia de chuva. Então não adianta eu depois, na hora que eu tô mais com raiva ou mais ansiosa, eu querer ir lá e resolver tudo de uma vez. Eu vou precisar esperar um pouquinho até para poder pedir ajuda. Porque ninguém consegue ajudar se a gente tá com raiva. Não. É o adolescente, né? É o adolescente. O adolescente quer amor, quer carinho, quer isso, mas ele te agride. A mensagem que ele te passa é de agressão, mas ele tá precisando de amor e de carinho. A gente tá precisando de amor e de carinho, mas a gente tá xingando o marido. Como é que o marido vai lá? Verdade. Que a gente é bem louca, né? É muito complexo. Então, é bem isso. Agora, o que é importante? O que nos cabe? O que cabe a nós? Cabe a nós, eu vou bater muito nessa tecla, eu procurar a melhor forma de viver esse momento. Procurar o melhor jeito que já é difícil, né? Que já é bem difícil. Agora, se eu não fizer nada, não adianta ser otimista, sonhadora. Menopausa comigo não vai dar nada. Gente, não acredita nisso. Mas vamos combinar que a gente tá numa fase boa, hein, gente? Porque só a gente ter esses espaços pra gente trocar essa figurinha. Quando começou a falar sobre isso, a mulherada de antes ficava quieta, sentia antigamente, quieta. Quanto que as mulheres não sofreram, né? Não a gente tinha nem espaço pra nada. Pra nenhuma conversa. Nem sabiam o que estava acontecendo com elas, né? Então, a gente é muito abençoada. Eu acho que tem gente que achava antigamente que estava enlouquecendo mesmo. Porque você fala que quem... não tem a menor dúvida. Porque entra depressão, a mulher fica agressiva, cada uma sente. E o mal-estar, né? Então hoje a gente já tá bem. Pelo menos a gente sabe o que tá acontecendo, né? A gente consegue buscar ajuda. A gente saber, pelo menos identificar que a gente precisa de ajuda, o momento que a gente precisa de ajuda, assim, já é uma grande coisa, né? Nossa. Não se negar, né? Não se negar, né? Você saber, eu preciso de ajuda, né? Você ter essa consciência, esse nível de consciência. Exatamente. E isso é ato de amor próprio. Porque eu tô tentando me dar aquilo que eu mereço para eu aprender aquilo que eu preciso para eu viver minha vida bem. Gente, se for ver, a gente hoje tem né, a vida ali, né, da mulher de 40 a mais. Nossa vida pode ser muito boa. A gente pode ter escolhas muito, muito inteligentes e viver muito bem, porque a perspectiva hoje de vida é muito... Né? Eu falo, se Deus me permitir, eu quero ser vó, quero ser bisavó, feliz, saudável, andando, sendo autônoma, podendo agachar sozinha, podendo fazer as coisas sozinha. E tem um ponto importante que os teus motivos para você viver essa outra fase. Então é hora de rever sonhos, é hora de rever planos, é hora de você sonhar com coisas que você talvez não teve tempo, porque você tinha que cuidar de um monte de coisa, né? Então, eu vejo o climatério, eu vejo esse momento da vida da mulher com muitos presentes que muita podem potência. Dar. Muita potência, acho que a palavra é potência.
se a gente escolhe aproveitar. Exato. Se a gente escolher. Agora, se eu escolher deixar, não fazer nenhum tratamento com ginecologista, escolher nada, a vida é feita de escolhas e consequências, né? Então, a inteligência emocional nessa fase, eu acho que uma das coisas mais importantes é para trazer essa consciência daquilo que eu preciso, principalmente transformar, principalmente ressignificar, aprender. Aceitar. Porque tem muitas mulheres que não aceitam a idade chegando, não aceitam envelhecer. E eu acho que isso também deve ser muito difícil pra muita gente. Sim, entendeu? Porque o corpo muda, gente. Tudo muda, gente. Tudo muda. E por mais que vá fazendo, né, vá tentando se cuidar, tá envelhecendo. Não adianta. Então deve ser muito... Deve ter gente que fica muito chateada com isso. É aí que entra exatamente a capacidade de ressignificar, de transformar. Eu posso ver o climatério de várias óticas. Se eu enxergo que eu estou envelhecendo, eu não sirvo para mais nada, meus filhos já não me amam, já dói a relação sexual, você falou, colocar uma lente de aumento, colocar muito foco no que é ruim, ampliar ainda isso, né? É o que eu, no meu trabalho como consultora de estilo, eu falo, isso acontece muito quando a mulher se olha no espelho, a autoimagem. A gente tem a tendência de olhar um defeito do corpo, cada uma escolhe o teu e faz daquilo como se tivesse todo mundo olhando só para aquilo. E pode estar tudo bom, mas tem um detalhe que é aquilo que acaba com a minha vida. O adolescente, vocês que têm filhos adolescentes agora, o adolescente faz muito isso. Muito. É como se o cérebro dele tivesse uma amplificação ali. Então, a mulher, ela tem que ter essa consciência de falar, não, pera lá. Por que eu vou me tratar dessa forma? Né? Porque, sim, pode ser um horror. Mas, sim, pode ser muito bom. Pode ser que não seja tão difícil, né? Que eu consiga passar de uma forma tranquila. Porque, bom, a gente sabe que não é. Tá envelhecendo. Sim. Fala que a melhor idade... Coisa mais tranquila. Esse negócio de melhor idade é complicado. Mas você sabe que tem umas coisas... Mas a Adri tem essa leveza para levar os desafios. A Adri tem. Mas você sabe que eu acho que tem umas coisas que é bom? Na melhor idade? Porque assim, tem umas coisas que eu vejo em mim, vejo nos meus pacientes, tipo assim, umas coisas que antes eram fazer um big deal, hoje não quer falar, não fala, não quer nananana, você aprende a se tratar com mais leveza. Você falou uma coisa no seu podcast que ficou muito marcado, tantas coisas que assim, eu não vou ligar pra alguma coisa que você falou nisso, né, que assim, eu aprendi a não se estressar com tanta coisa. Eu acho que essa é a evolução. Que legal. Sim. Porque às vezes a gente julga muito, né? A gente só tem que lembrar disso, né? Com bastante frequência. Exato. Né? Porque se deixar levar... Rede social é um veneno com relação a essas coisas, porque a gente vai comparando e acha que vê o recorte da vida do outro. Nossa, mas a vida dela tá boa, o casamento dela tá bom... A forma física dela tá boa, ela vive viajando, os filhos bonitos. E comigo tá tudo tão ruim. Você fala, meu Deus, será que é só comigo? Será que só eu que tô cara de cansada? Pareço uma mãe louca quando vai pegar as crianças na escola, né? E aí, mas assim, as pessoas mostram também aquilo que elas querem. Por exemplo, aqui quando a gente tá aqui gravando, é um dia super especial pra gente. A gente tá linda, a gente acorda, a gente faz make, a gente vem. Então, assim, é um momento que a gente tá aqui brilhando, entendeu? Amanhã eu não sei como vai ser meu dia, porque eu já acordei 2 dias fazendo maquiagem, amanhã eu vou acordar sem aí. Vida real. Mas a gente tem que aproveitar esses momentos, não é? Porque é isso Mas às vezes a gente tá aqui também gravando e a gente sabe o que tá rolando fora das câmeras com a nossa família. A gente sabe a luta que tá tendo em casa. A gente, na verdade, tá aqui e tá pensando lá. Porque a hora que a gente para, é tudo organizando. Foi muito interessante a hora que a gente parou de um pro outro. Foi todo mundo... E sim, 500 mil mensagens. A gente precisa ver o que tá acontecendo na nossa casa. Porque normalmente a gente é 24 horas por dia ligada. E somos os pilares, né? Mulher é o pilar, né? Se a gente estremece, eu costumo dizer, minha mãe sempre fala, a casa desanda. Não pode estremecer. É verdade. A gente toma conta de tudo. Né? Independente se a mulher é maravilhosa, né? Eu acho. Gente, é muito bom. E é isso, é a gente aprender. A mão da Fernanda é gelada. Tá frio hoje. É que hoje tá muito frio. Tá muito frio. Olha, tô até com coisinhas. A gente aprendeu a viver essa fase aprendendo ser inteligente emocionalmente. Que quer dizer o quê? Eu não sou refém das minhas emoções. Eu sei gerir
as minhas emoções. Eu gosto de uma metáfora muito legal. Imagina que o oceano é as nossas emoções e nós estamos num barquinho. Você consegue controlar as ondas do oceano? Não. Você consegue falar, não, agora eu não quero que você faça... uma marola. Uma marola. Agora eu não quero que você faça um tsunami. Não. Mas você consegue ficar expert no seu barquinho. Sim. Você consegue cada vez mais você ser um bom navegador. Boa. Sim. Então, é isso o nosso universo emocional. A gente não tem controle nenhum da onda de calor, ou da onda de raiva, ou da baixo de estrogênio, aumento da progesterona. Não sei, mas eu sou dona do meu barquinho e eu preciso aprender a navegar bem os meus pensamentos, as minhas emoções, ter clareza daquilo que eu quero para minha vida e ter as minhas ações coerentes para os meus objetivos. Então, em resumo, é isso. Vamos ser boas navegadoras. Essa Mariana, gente, a Mariana, ela é tão maravilhosa. Ela é minha psicóloga e eu... sério, gente, eu nunca fiz terapia na minha vida. Comecei a fazer recentemente, eu vejo tanto que eu melhorei. Como muda a nossa vida. Eu não acreditava, amiga, mas eu vendo ela aqui falando, eu sei que... o olho marejado. O mérito é todo seu. Mas assim, ela mudou minha vida em tantos aspectos que minha mãe falou assim... Meu Deus do céu, Marina, mas o que tá acontecendo? Essa sua psicóloga é muito boa. Porque assim, eu consigo pensar melhor, eu consigo raciocinar melhor. E quando eu não consigo raciocinar, quem me ajuda é ela. Gente, é sério, recomendo, tá? Mas é isso. Você estava disposta a fazer isso por você. Não adianta, não podia, não sou eu, é você. Tá, é você, mas tá bom, sou eu. Isso que é o legal dela. Marina, é você pode, você Não, você é pedida. Ela encontrou um momento e falou, preciso de ajuda, né? E ela aceitou e ela está fazendo por ela, porque não adianta ser otimista realista. Não. É sonhadora. É otimista realista, eu gostei desse também. E eu gostei dos 20 minutos. Tudo bem que eu vou cortar pela metade. Mas já não sendo. Se você não responder em 20 segundos... Se a gente já sabe que a gente precisa parar... Nem que seja 3, 4 minutinhos. É uma fuga. Pra, né? E tem a respiração, né? Eu não falei da respiração. A respiração também diafragmática, aquela bem funda, que você fica com ar... a gente fala de 4x4. Você inspira contando até 4... Segura o ar no pulmão até 4, expira contando até 4 e deixa o pulmão sem ar até 4. Se você fizer 5 respirações dessas, você já deu o comando para o seu cérebro para ele se autorregular. Legal. Também. Essa eu nunca fiz. Os vestibulantes fazem muito essa antes de começar as provas. Que legal. Funciona, nossa, muito legal, porque autorregula, ele se conecta e pronto. Pronto, felizmente acabou. Elas estão ali cutucando. Já deu. Gente, e acabou porque tá todo mundo correndo, assim. Dá o tempo assim, então pronto, é isso, pessoal. Bom, então acabou, mas foi maravilhoso. Mari, sério, com você. Eu que agradeço. Eu fico vendo a cara do Charles quando a Mari tá falando, ele fica assim, ó. Sério, porque é sério, você ajuda a gente só desse papo aqui de 30 minutos, 35, 40. Né, André? O que você achou? Nossa, achei maravilhoso. Assim, às vezes a gente precisa de alguém de fora falar alguma coisa e aquilo te encaixa, né? E aí conecta você, não, realmente eu preciso disso. É importante alguém de fora, porque quem tá dentro não vê. Né? Eu amei você aqui com a gente. Você vai voltar, viu? Você vai. Você já colocou o pezinho aqui no tapete e não tira mais. Aqui, ó. Que é ótimo. Ai, amei, meninas. Obrigada. Valeu muito. Eu que agradeço. Gente. A Maria, você sempre arrasa, né? Ai, eu amei. Que delícia.